Prax. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Muito obrigado. 15 minutos aí à disposição de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Luiz Cláudio Bonaccini, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, que também é o relator do presente feito, agradecer os elogios que me foram direcionados na sustentação oral anterior, dizer também a minha admiração que tenho por Vossa Excelência, e na sua pessoa também gostaria de saudar a todos os desembargadores que compõem esse egrégio colegiado. Faço minha saudação ao eminente procurador de justiça aqui presente, doutor Rodrigo. Parabenizo pela aula que o senhor deu aos acadêmicos de direito e também gostaria de dar meus votos de celebração pela recuperação de seu pai, que foi informado aqui no início da sessão. Excelências, trata-se aqui de revisão criminal contra a condenação do ora requerente pela segunda vara de violência, segunda vara do Tribunal do Júri, lá da comarca de Campo Grande. As circunstâncias que geraram essa condenação aconteceram lá no dia 6 de dezembro de 2019. O ora requerente teve uma briga com a sua então mulher. Após essa briga, que resultou inclusive em agressão, em uma lesão corporal, chega nessa residência o pai e a mãe dela, acaba tendo mais uma discussão naquela situação e depois o ora requerente acaba munido de um facão, passa a danificar o veículo Fiorino, que era de propriedade do seu sogro, e um desses golpes acaba, de uma maneira absolutamente trágica, acertando a vítima, que veio a falecer, evidentemente, no local. Ele foi denunciado pelo Ministério Público, devidamente processado, pronunciado pelo juiz da segunda vara do Tribunal do Júri, submetido a julgamento. No julgamento, o Ministério Público, evidentemente, pleiteou a procedência da ação, enquanto que a defesa suscitou a tese desclassificatória, em razão tanto da possibilidade de desclassificar pelo homicídio culposo, tanto quanto para desclassificar pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Submetido, então, às teses à deliberação dos jurados, em primeiro momento é questionado naturalmente a autoria, no segundo momento a materialidade, e aí no terceiro quesito já começa a surgir um problema, porque eram duas teses desclassificatórias que poderiam, evidentemente, ter se limitado a averiguar se o réu quis ou não matar a vítima. Mas, assim como preconiza algumas doutrinas que eu mencionei na nossa peça, mas então é feita a leitura do primeiro quesito, aos quais os jurados respondem por 4 que não e 1 que sim, né, que não foi homicídio culposo. E no quarto quesito é questionado a respeito da possibilidade de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, onde os jurados, por 4 votos a 1, acolhem a tese, sustentando que o acusado, e faço aqui a leitura do quesito, que o acusado Adriano Aparecido Mendes Flores diz o resultado morte, os jurados responderam que ele não queria o resultado morte. A partir desse momento, ao ver da defesa, a competência do Tribunal do Júri teria que ter sido exaurida. O juiz, naturalmente, pegado o processo e determinado o julgamento da maneira que julgasse conveniente. Mas o que é feito? É acrescido um quinto quesito. O juízo, no caso, estabelece um quesito para averiguar a existência ou não de dolo eventual. Ocasião, então, que os jurados reconhecem que o acusado Adriano Aparecido Mendes Flores teria assumido o risco de produzir o resultado. E o grande problema desse quinto quesito é a absoluta afronta, desembargador José L., ao princípio da correlação, porque a denúncia não sustentou dolo eventual. A pronúncia tampouco sustentou a existência do dolo eventual. O promotor de justiça também não sustentou, iria ser uma conduta indevida, isso no plenário. E aí chega-se, então, ao quinto quesito e estabelece esse quesito. O Superior Tribunal de Justiça tem um precedente no sentido de que tal situação precisaria ter sido, no mínimo, mencionada na denúncia ou mencionada na prenúncia para poder ser submetida aos jurados. Isso por uma questão basilar. Não é raro a gente ver uma grande discussão em casos concretos para avaliar a existência ou não de dolo eventual. É uma tese absolutamente que muitas vezes acaba tornando contornos controversos. Eu vejo agora, recentemente, teve um caso de um jovem que atropelou uma corredora e os próprios promotores de justiça estão discutindo se é dolo eventual ou o dolo direto. E no caso em questão, deveria, evidentemente, ser sustentada essa questão para a defesa, lá no plenário de júri,
ter feito sua explanação para dizer que não se tratava ali de dolo eventual. Um outro parâmetro, o Ministério Público, em seu parecer, sustenta, ora, nós não narramos qual que seria o dolo, a natureza do dolo na denúncia. Mas, nesse tipo de caso, a gente tem que presumir que é o dolo direto. Até porque é impossível ter o dolo direto e o dolo eventual. A não ser que a doutrina invente um novo dolo, que seria o dolo de imprecisão. Olha, eu quero ou não quero matar, eu assumo ou não risco, ou não assumo o resultado. Ou existe o dolo concreto, ou existe o dolo eventual. E o acréscimo, evidentemente, desse quesito, afrontou diretamente o princípio da correlação. E de outra maneira, o acréscimo desse quinto quesito também afronta diretamente o texto legal, que é claro ao estabelecer as formas que os quesitos serão colocados. No artigo 483, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, é sustentado o seguinte: sustentada a tese de desclassificação, será formulado o quesito. Não se fala em quesitos, se fala o quesito a respeito para ser respondido no segundo ou após o segundo ou terceiro quesito. O terceiro quesito que o Código faz menção nesse caso seria se tivesse o quesito a respeito do nexo causal, que existem situações que verifiquei na doutrina do eminente professor Nutt. Há uma outra questão, essa questão, apesar de não ter sido trazida pelo então advogado do ora revisionando lá no Tribunal do Júri, ela pode ser superada pela preclusão, diante de vários precedentes, que fiz a citação, inclusive, na minha peça, do Superior Tribunal de Justiça, que prescreve que quantos quesitos afrontam diretamente o princípio da correlação, independentemente da alegação ou não, diante da absoluta nulidade da situação, é possível reconhecer em qualquer momento, inclusive aqui na revisão criminal após o trânsito em julgado. E existe uma segunda tese, excelências, que é relativo à questão do reconhecimento da qualificadora do motivo que dificultou a defesa da vítima. Eu já faço aqui até mesmo uma preliminar de conhecimento, porque a defesa, quando interpôs o recurso na época, tão somente alegou questões de dosimetria. Sua Excelência o desembargador Rui Celso, durante o julgamento, suscitou uma questão de ofício, dizendo que a qualificadora do motivo que dificultou a defesa da vítima seria incompatível com o dolo eventual. A Câmara, na ocasião, não acatou essa tese, ele ficou vencido. Aqui nós não estamos dizendo que a qualificadora é incompatível com o dolo eventual. Nós estamos dizendo que ela está divorciada tanto com a narrativa dos fatos, tanto quanto também com as provas que foram apuradas. O porquê? Inicialmente, a vítima compareceu espontaneamente da residência do revisionando, que já tinha ciência que ele estava em uma situação de violência, já tinha brigado com a mulher, essa situação já havia sido apaziguada, mas vai lá. A esposa da vítima estava com uma faca, segundo narrou a testemunha Clara André Flores. Posteriormente, e em outro ponto, o revisionando estava em uma desvantagem numérica. Existia na ocasião, e foi narrado pelas testemunhas, que ele poderia tanto ter deixado o local, quanto ter atropelado o próprio revisionando, que ele estava munido de um veículo. Então, ao ver da defesa, evidentemente que a situação é absolutamente trágica, é absolutamente grave. Eu penso que seria o ideal ter qualificado pelo motivo fútil, seria um grande desafio para a defesa conseguir desqualificar essa situação, mas me parece que nesse caso todas as circunstâncias demonstram que a qualificadora do motivo que dificultou a defesa da vítima não seria mais adequada, até por conta de um ensinamento aqui, faço a leitura de um precedente que se encaixou perfeitamente a esse caso, que é do saudoso desembargador Manuel Mendes Carli, onde ele sustenta que a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima deve assemelhar-se a traição, emboscada ou dissimulação, não bastando para sua configuração que a vítima esteja em desvantagem de força ou de arma, sendo necessária a demonstração da surpresa. Então, aqui nesse caso, não seria, diante de todas aquelas circunstâncias que estavam acontecendo, a visão da defesa não seria uma surpresa, uma situação trágica como a que aconteceu ter acontecido. Então, excelências, portanto, diante de todos esses argumentos que foram esboçados aos senhores, eu venho aqui pedir o conhecimento dessa revisão criminal e também que ela seja julgada procedente, e em caso de procedência que seja, evidentemente, por consequência,
comunicada o juízo da execução penal para as devidas providências. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa tarde. Eu indago, senhor procurador, sobre